Olá a todos, olá a todas, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos gravar uma aula agora, vamos gravar uma breve apresentação para mostrar a todos como que funciona as minutas que nós apresentamos a todos vocês aí no município. Nós fizemos essa aula lá atrás, mas dado o espaço de tempo que passou, houve um pedido para que a gente fizesse uma nova gravação para deixar mais claro, rememorar alguns conceitos, apresentar as minutas. Então vamos lá? Nesse documento que nós apresentamos, vocês receberam aí alguns documentos de minutas. Vocês têm o modelo de DFD, de ETP, TR, minuta digital, minuta de ata e minuta de contrato. Cada documento ele deve ser preenchido com as orientações que constam de cada um desses documentos. O primeiro documento que vocês vão preencher para todos os processos é o documento de formalização de demanda, o DFD. Todos os documentos, eles possuem essa mesma estrutura que vocês estão vendo aqui. Ele tem algumas observações, né, que são observações que são explicações de como utilizar aquele documento, que estarão dentro desse balãozinho que vocês veem aqui do lado, né? E tem umas orientações gerais para o preenchimento, com uma explicação mais resumida disso que nós vamos fazer nessa videoaula. Essas orientações gerais e explicações, obviamente, devem ser deletadas ao final do preenchimento do documento e não fazem parte do documento final. Partindo para o documento em si, o documento ele possui informações gerais, onde sempre que nós tivermos esses três risquinhos aqui, esses três underlines aqui, isso significa que ali a gente deve preencher com alguma informação. Número do processo, órgão, entidade responsável pelas informações do DFD, aqui no caso. Além disso, nós temos em cada um dos tópicos uma explicação de o que deve ser preenchido aqui. Então, nesse item, por exemplo, descrição da necessidade, nós temos. Eu preciso explicar qual é a necessidade, não posso confundir necessidade com solução. A necessidade é um problema, a solução é como eu vou resolver esse problema, etc. Então, nós temos aqui uma breve explicação do que deve ser preenchido. E nós também apresentamos a vocês alguns exemplos de respostas que poderiam ser dadas para cada um dos itens que devem ser preenchidos aqui, cada um dos itens que devem ser explicados. Lembrando que detalhes mais técnicos sobre cada um desses documentos, sobre o que deve estar no documento de demanda, o que deve estar no ETP, o que deve estar no TR, estão lá nas nossas videoaulas já gravadas e vocês podem a qualquer tempo consultar aquele material se tiver alguma dúvida. Então, basicamente, deve ser preenchido o documento de formalização de demanda com a justificativa da necessidade, a solução sugerida para a contratação, previsão no plano de contratação anual, se existe, se não existe, qual a situação desse bem que estamos contratando, desse serviço que estamos contratando, os requisitos da solução, as estimativas de quantidade, estimativas de valor, previsão de início e duração pretendidos para essa contratação, sempre com explicação, sempre com exemplos, tentando facilitar o trabalho de todos vocês, contratações correlatas, contratações interdependentes, qual o grau de prioridade dessa determinada contratação, né? Então, aqui nós temos até um menu com prioridade alta, prioridade média, prioridade baixa. Isso pode ser escolhido e basta você clicar e ali já terá a prioridade definida. Lembrando que as explicações devem ser deletadas depois de preenchido o estudo técnico preliminar. Desculpa, nesse caso, o DFD. Vamos também informar se aqui eu preciso de ETP ou não preciso de ETP. Isso tem também explicação, de acordo com o nosso decreto, e a aprovação desse determinado documento. Feito isso, preenchida essas informações, você virá aqui em arquivo, salvar como, e vai salvar esse arquivo com o nome que você estiver dando para aquele documento. Então, DFD de aquisição de passagens aéreas, DFD de compra de material esportivo, e assim vai, né? Então, cada DFD será salvo de acordo com aquele documento, né? E assim a gente mantém o padrão da minuta estruturada original e vamos salvando os novos arquivos.
Preenchido o DFD, nós vamos ao preenchimento do estudo técnico preliminar. A lógica do estudo técnico preliminar é exatamente a mesma do DFD. Nós teremos algumas explicações que estão aqui destacadas, nesse caso aqui estão destacadas em verde. Nós temos os exemplos que estão aqui embaixo, estão em cinza, e é exatamente a mesma lógica do DFD. A diferença é que o estudo técnico preliminar, como vocês podem ver no documento, ele será mais completo, ele terá mais informações, mais e também, consequentemente, mais exemplos, mais explicações. Mas a lógica por trás do estudo técnico preliminar é exatamente a mesma lógica por trás do DFD. Claro que o estudo técnico preliminar é mais longo, é mais prolixo, é maior, é mais completo do que o documento de formalização de demanda. Vocês vão perceber também que algumas informações que estão no estudo técnico preliminar já estavam no DFD. Não há problema nenhum. Vocês vão simplesmente copiar a informação que estava no DFD aqui, ou complementá-la caso isso seja necessário, corrigir caso isso seja necessário. Essa metodologia que repassa a informação do DFD para o ETP e depois repassará algumas para o TR, o termo de referência, nós a utilizamos para que a gente não precise ficar cruzando os documentos depois durante a utilização. Então, basicamente, em tendo construído o estudo técnico preliminar, nós não precisamos mais olhar para o DFD. Em tendo construído o termo de referência, nós não precisaremos mais olhar o estudo técnico preliminar e assim sucessivamente. A nossa ideia foi facilitar o trabalho de vocês mais para frente, no futuro. Então, aqui nós vamos ter toda a estrutura do estudo técnico preliminar, com a mesma lógica que nós temos do DFD, que já foi construído, apenas com preenchimento. Então, se isso vai ser global, se vai ser por lote, vai ser por itens, como são os itens e que forma que ele é construído, análise de mercado, se ele é um bem comum ou não, se ele é um bem de luxo, tudo isso sempre com as explicações e os exemplos destinados a facilitar o trabalho de vocês. E lembrando novamente que aquilo que nós estamos solicitando aqui para preenchimento pelos servidores do município, nós também temos explicações mais completas lá no nosso curso gravado, que vocês podem a qualquer tempo assistir. Ao final do estudo técnico preliminar, há uma conclusão. Foi encontrada uma solução viável ou não foi encontrada uma solução viável? E aí nós vamos definir aqui no estudo técnico preliminar se há fonte de financiamento, se precisamos utilizar regras distintas das nossas e a aprovação desse estudo técnico preliminar. Feito o estudo técnico preliminar, nós vamos partir para o termo de referência. O termo de referência, ele é o documento mais completo, o documento mais robusto da etapa de planejamento da contratação. Vocês vão perceber, quando vocês abrirem a minuta do termo de referência, que ela é uma minuta bastante longa. Se nós olharmos aqui, nós temos 61 páginas de minuta. Ela é uma minuta bastante robusta. Mas não se assustem. O comprimento dessa minuta, o tamanho dessa minuta, ele se deve muito em razão de, primeiro, das explicações que acabam encorpando a minuta, dos vários exemplos que nós utilizamos e tentamos facilitar o trabalho de vocês, que também acabam aumentando a minuta, além do fato que essa nossa minuta, ela buscou atender a todas as demandas possíveis do município. Logo, muitos dos itens que estão na minuta de termo de referência não serão preenchidos em todos os casos. E aí nós vamos entender como funciona essa lógica da minuta do termo de referência, que muda um pouco com relação à minuta do DFD e à minuta do ETP, do estudo técnico preliminar. Então, se a gente pega a minuta do termo de referência, se a gente busca a minuta do termo de referência e vai analisando, nós vamos perceber que em alguns momentos existem perguntas que são perguntas do tipo sim ou não. Aqui, por exemplo, eu tenho uma pergunta: existe alguma legislação que deva ser considerada na contratação?
Vamos dizer que, nesse caso, eu estou contratando um determinado objeto que não tem nenhuma legislação especial. E eu respondo que não tem nenhuma legislação. Se não existe nenhuma legislação, esse item aqui, tanto o item 2.4 quanto todos os seus subitens, ele deve ser deletado. Ele não vai mais existir, esse item. E assim eu vou fazendo para todos os itens que isso aconteça. Veja, há necessidade de uma matriz de alocação de risco? Sim ou não? A seleção está restrita a produtos pré-qualificados? Sim ou não? O produto tem ciclo de vida? Sim ou não? E todas as vezes que eu disser não para essa pergunta, as respostas subsequentes, os itens subsequentes, ou melhor dizendo, os subitens subsequentes, serão deletados, porque eles fazem referência àquela pergunta. Então, se eu deletei a pergunta aqui, por exemplo, 2.9, eu vou deletar a 2.91, 2.92, 2.93 e quantos subitens ao item 2.9 existirem. Vou manter os itens 2.10, 2.11, mas os subitens do item 2.9 serão deletados. Ficou claro? Esse é o nosso objetivo. Então, com o nosso termo de referência, nós buscamos fazer todas as perguntas que são mais comumente realizadas nos nossos processos licitatórios. A ideia com isso é evitar o erro, é evitar que a gente esqueça de colocar alguma coisa no termo de referência, é evitar que fique faltando alguma coisa no nosso termo de referência. Claro que, no futuro, vocês podem até pretender ampliar as perguntas que aqui estão e não há nenhum problema, isso pode ser feito no futuro, pode ser revista essa minuta, quantas vezes for necessário para que a gente chegue no melhor modelo para atender a nossa prefeitura. Então, a estrutura do nosso termo de referência, ela é basicamente a mesma que a do DFD e que a do ETP, com esse adicional que algumas perguntas podem não fazer sentido nesse objeto. E quando isso acontecer, a gente simplesmente vai dizer não e deletar as perguntas, porque elas não fazem sentido para aquele objeto. Tem um exemplo aqui. O objeto possui exigências após a entrega e execução? Vamos dizer que eu estou comprando caneta. Caneta não tem esse tipo de exigência, não existe garantia, não existe manutenção preventiva, não existe manutenção corretiva. Logo, eu vou responder simplesmente que não, e todos os itens, o 3.5 eu digo não, o 5.1 vira não, é deletado, o 5.2 é deletado, o 5.3 é deletado, o 5.4 é deletado, e assim vai. Então, nós vamos deletar todos os itens. O 4, que é o próximo item, ele não será deletado e aí a gente recomeça a utilizar o termo de referência. Então, o termo de referência que nós montamos, ele tem esse grande diferencial. Ele é um termo de referência que pode ser que vocês vão apagar determinados trechos do termo de referência, porque aquelas perguntas não fazem sentido dentro do objeto que você está contratando. Nós fizemos a pergunta estará aqui sempre. Se no teu caso aquilo não é necessário, isso é dito que não, e na versão final do termo de referência, esses itens serão simplesmente suprimidos do termo de referência. E assim vai funcionar toda a estrutura do nosso termo de referência. Além disso, o termo de referência, ele também terá, em alguns tópicos, poucos, mas em alguns tópicos, ele já tem um texto previamente produzido. Notadamente nos casos de infrações do contrato, do edital, da ata de registro de preço, na matriz de risco, em alguns lugares nós já vamos ter um texto pré-estabelecido. É o caso aqui das infrações e penalidades do contrato. O que nós fizemos? A estrutura de penalidade da minuta, ela já está pronta, ela já está desenhada. Mas, como diz a nossa explicação aqui, a gente deve tomar um cuidado. Essa minuta que já está desenhada, essa regra de penalidade que já está desenhada, ela serve para 90% dos casos, mas não para todos os casos. E isso deve ser observado.
Dou um exemplo. Aqui, nós estamos estabelecendo que é aplicada uma multa moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado naquela execução. Isso faz muito sentido para a entrega de um produto, para uma obra, para um serviço pontual, etc. Essa regra não faz sentido nenhum quando nós estamos fazendo, por exemplo, um serviço continuado. Essa regra não faz sentido nenhum quando nós estamos fazendo uma um contrato que ele é por hora, que ele é por minuto, como um treinamento, um coffee break ou alguns outros objetos. Então, a regra que nós desenvolvemos aqui, ela vai atender a grande maioria, a esmagadora maioria dos casos, mas ela pode e deve ser corrigida, melhorada, nos casos em que nós tivermos a necessidade de mudar essa estrutura, tá? E a mesma coisa vai acontecer em outros itens, como a matriz de risco contratual, que nós já temos uma matriz previamente estabelecida, mas que pode sim ser ampliada essa estrutura. E assim sucessivamente para todos os outros itens. Então, percebam que é um documento relativamente longo, que ele possui um conteúdo bastante extenso, mas simplesmente porque ele possui essa característica de ir preenchendo a cada um dos itens. Além disso, para facilitar o trabalho de vocês, o Word ele permite que a gente utilize essa ferramenta de expandir e recolher todos os títulos para suprimir os itens que se referem aos exemplos. Com isso, a gente também deixa o texto da minuta mais simples de ser utilizado. Vejam que agora o exemplo fica só a palavra exemplo e a gente tem o texto todo mais limpo. Isso ajuda também na hora de trabalhar. Vocês podem utilizar essa estrutura. Vejam que agora são 45 páginas e não 61, então são 16 páginas só de exemplos que nós temos aqui, que é só um texto para auxiliar a atividade de vocês, não é um texto de leitura obrigatória, mas é apenas para auxiliar o trabalho de vocês. Essa é a estrutura que nós temos no termo de referência. Partindo do termo de referência, nós vamos construir agora as minutas que serão utilizadas efetivamente no processo licitatório. São elas a minuta de edital, a minuta de ata, nos casos de ata de registro de preço, e a minuta de contrato. Vamos para cada uma delas. Vejam que a minuta de edital, ela tem uma lógica, essa lógica nova vai valer para edital, ata e contrato. Ela tem uma lógica bem diferente do termo de referência. O termo de referência era o momento de fazer escolhas. Que tipo de produto, como funciona, qual o prazo, qual a regra, de que jeito que multa, de que jeito que cobra, de que jeito que entrega. É o momento do município fazer escolhas. O edital é o momento de organizar essas escolhas em um documento. Então, a estrutura do edital é muito diferente da estrutura do estudo técnico preliminar, do termo de referência e do documento de formalização de demanda. Como vai funcionar a nossa estrutura de edital? Novamente, como nos outros documentos, nós temos uma orientação inicial e que deve ser deletada depois. E essa orientação explica o que nós estamos, de novo, explicando aqui para vocês. Dentro do nosso edital, nós vamos aqui estabelecer. Esse é um edital de licitação, é um edital de dispensa, qual é o número da licitação, e assim nós vamos organizando. Vejam que o texto do edital, ele já está em preto. Por quê? Porque esse texto já é o texto final do edital. O texto ele já está pronto. Ele tem algumas observações, como aqui, eu preciso ajustar conforme o caso. Às vezes ele não vai ter anexo de ata de registro de preço, tal, né? Mas ele já é um texto pronto. E agora nós vamos chegar na estrutura técnica de como deve ser preenchido o edital. Vejam que aqui no edital eu tenho processo número e um código. Esse código, hashtag NPRO, ele é um código que faz referência a esta informação no termo de referência. Então, se nós voltarmos ao nosso termo de referência e procurarmos por
hashtag NPRO, nós vamos ver que isso é o número do processo. Então, aqui no número do processo, que lá no termo de referência estava hashtag NPRO, nós vamos ter preenchido, a gente já teria preenchido, então vamos dizer o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esse seria o número do processo. E agora, o servidor que está montando o edital, ele precisa copiar essa informação e aqui no edital colar essa informação. Então, processo número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mesma coisa vai funcionar para todas as outras informações. Objeto do certame, hashtag OBJC. Então, eu vou lá no meu termo de referência e aqui está o hashtag OBJC. O que eu vou fazer? Aqui, onde está três risquinhos, deveria ter sido preenchido algo. Então, aquisição de bolas, por exemplo. Eu vou copiar esse texto e lá no objeto do certame eu vou colar esse texto. Vamos formatar aqui em cima. Pronto. O objeto do certame, dois pontos, aquisição de bolas. E assim eu vou preenchendo todos os itens do meu edital. Então, ele é um certame restrito a produtos pré-qualificados. O código é RPPQ. Eu vou lá no meu termo de referência e vou procurar por RPPQ. E vai lá aparecer se ele é ou não. Se ele não for, vai estar aqui clicado como não, e aí eu não vou ter esse item. Esse item simplesmente será suprimido do nosso edital. E assim nós vamos construindo a minuta do nosso edital. A data da apresentação da proposta e da habilitação, essa é a única informação que não será preenchido em razão, na verdade é essa impugnação, em razão do termo de referência, porque afinal de contas isso depende da data de publicação do edital, e isso é o próprio servidor que for fazer a publicação que vai preencher essa data. E assim nós vamos preenchendo todo o nosso edital. O nosso edital, ele também tem uma característica. Vejam que a minuta de edital, com todos os seus anexos, com explicação, com exemplos, tal, toda a estrutura pronta, ela tem apenas 15 páginas. Nós fizemos alguns testes aqui e é possível que algumas minutas de edital vão ficar com 5, 6 páginas, assim, ela fica bastante enxuta. Como nós fizemos isso? Algumas regras que estão no edital, tradicionalmente, são regras que nós chamamos de regras processuais, procedimentais. Essas regras, elas se repetem em todos os editais. Um exemplo, como você deve dar lance, como funciona o desempate de microempresa, como são as regras de recurso, como você faz impugnação, como você pede esclarecimento, etc, etc. O que nós fizemos? Nós criamos um outro documento que é um documento que faz referência às regras processuais. Chamamos esse documento de Caderno de Normas Licitatórias. E aí, toda vez que nós estivermos usando o edital, essas regras elas estarão assim, grifada, né, com característica de link, e que se eu clico nesse link, ele abrirá, obviamente no site da prefeitura, ele abrirá a explicação daquela determinada regra. Então, aqui, por exemplo, quais são as regras processuais para pedir esclarecimento e fazer impugnações. Qual é a nossa ideia? Que o licitante que já conhece essa regra, ele não precisa olhar. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode clicar e abrir. E assim a gente consegue enxugar muito o nosso edital, a estrutura do nosso edital. Essas duas novidades são as grandes novidades para o edital. Primeiro, a presença de links para cada utilização, para cada regra processual. E segundo, a estrutura de preenchimento cruzado com o termo de referência, utilizando esses códigos. Roseli, por que vocês não utilizaram o número do item do termo de referência? Porque, como eu mostrei a vocês, o termo de referência, vocês vão poder apagar trechos, e isso fará com que os números mudem
Por isso, nós tivemos que observar a regra de utilizar um código ao invés de utilizar o número do termo de referência, e também a gente percebeu que ficava mais fácil a busca utilizando o comando de localizar do Word, a gente conseguia buscar de forma mais fácil essa informação. Então, quando forem preencher, por exemplo, o critério de julgamento, basta apagar os critérios que não serão utilizados. Aqui, por exemplo, eu vou usar o critério menor preço, que isso já é suficiente para a gente utilizar o critério de julgamento do menor preço. Então, aqui já tem o critério de julgamento menor preço. Se o licitante clicar na expressão menor preço, da mesma forma, vai abrir a regra na internet do como funciona o critério de menor preço. Nesse caso, é um critério bastante simples, os outros têm regras um pouco mais robustas. E a mesma coisa será feita para todos os outros itens. Essa é a estrutura do edital. Ele é inteirinho preenchido nesse formato, utilizando os hashtags que estão lá no termo de referência e com os links que já estão prontos e poderão ser clicados para observar cada regra lá no site da prefeitura. Esses itens que estão pintados em cinza são itens que eles podem ser suprimidos ou não. Então, aqui, por exemplo, se o licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnico profissional. Caso o termo de referência tenha feito esse pedido, a regra fica com as condições da regra. Caso não tenha feito esse pedido, basta deletar a regra e está tudo certo. Tudo isso está explicado em cada um desses itens, como já conversamos, né? Com isso, a gente encerra a estrutura do nosso decreto, né, com todas essas regrinhas, e teremos então os seus anexos. O anexo 1, as especificações do objeto, tudo aquilo que são especificações do termo de referência virão para esse anexo 1, especificações do objeto, com os itens que são do termo de referência referentes à licitação indo para o edital. Os itens que são do termo de referência referente a especificações do objeto, vindo para esse anexo 1. Os itens que são pertinentes à ata ou contrato, indo para cada um desses documentos. Com isso, o termo de referência, embora seja um documento público e que pode ser acessado pelos licitantes, ele não é um anexo do edital, porque todas as informações que estão no termo de referência já estarão no corpo do edital, na estrutura do edital. Então, o licitante pode ter acesso ao termo de referência, mas o termo de referência ele terá as mesmas informações que já estão aqui no corpo do nosso edital. Com isso, a gente vai evitar que tenha uma multiplicação de informações repetidas, o que deixa os processos muito longos, muito extensos, muito prolixos, e além disso, nós vamos evitar que exista uma contradição entre duas informações, uma do edital, uma do contrato, no edital da ata, ou do edital e das especificações. Assim, a gente evita esse conflito de informações. Então, os anexos, a lógica é a mesma que já falamos no edital para todos os itens, o modelo da proposta, e assim encerramos o nosso edital. Quando nós vamos olhar a minuta de ata de registro de preço e a minuta de contrato, elas possuem a mesma estrutura que já mostramos no edital. Deve ser preenchida utilizando os hashtags que lá estão dentro do nosso TR. Então, aqui, hashtag TIRP, hashtag TIRP, hashtag NPRO e assim sucessivamente, né? E para os itens que estão em cinza, são itens que podem, caso isso seja definido no termo de referência, ser excluído se não tiver essa obrigação dentro do nosso termo de referência. Essa é a estrutura que nós temos da ata e exatamente a mesma estrutura que nós teremos no contrato. Então, a mesma lógica que já foi apresentado no edital e na ata. O preenchimento de acordo com os hashtags e as cláusulas em cinzas que podem ser suprimidas nos casos em que não se aplica aquela cláusula em cinza conforme definição do termo de referência.
E aí nós teremos toda a estrutura da minuta de contrato, ok? Por fim, nós temos o documento que eu já mencionei a vocês, que é o Caderno de Normas Licitatórias. Esse caderno é um documento público, ele pode ser acessado por qualquer um, mas ele não é um anexo necessariamente do edital. Cada vez que o licitante clicar naqueles links que eu mostrei a vocês no edital, na ata e no contrato, ele vai cair num capítulo do caderno. Então, o link negociação cai no capítulo de negociação do caderno, e aí ele vai ter acesso a essa informação. Então, o caderno, basicamente, é o resumo de todos os capítulos que nós temos em cada um dos links que estão lá no edital, na ata e no contrato, com os procedimentos processuais que nós temos dentro do nosso processo licitatório. Senhores, com isso, a gente fez um resumo, um apanhado de como funciona a estrutura das minutas dentro do nosso município. Eu espero que essa aula tenha sido de muita utilidade para vocês, que tenha facilitado o trabalho de vocês e que vocês possam ter bons processos aí, possam conduzir os processos licitatórios e montar esses processos com a qualidade necessária, com a qualidade esperada pelo nosso município. Muito obrigado a todos e até a próxima.